para a gente discutir, inclusive, o que é essa pandemia. Nossa, o pessoal está atrasado para a aula, hein? Cadê todo mundo? O ônibus não chegou ainda? Ninguém desceu ainda do ônibus? Poxa vida, quando começava às 7h15, eu falava para vocês que quando eu tivesse uma escola, a aula ia começar às 9h. Todo mundo achou bom, concordo. Agora a aula começa às 9h, ninguém está aí. Propôs começar às 10h, né? Depois às 11h, depois meio-dia. Olha lá, deixa eu ver quem está ali. Olha lá. A Mariana, a Maria Vitória, a Mariana... Nossa, não enxergo nada daqui. A Laura. Bom dia a todos, meus queridos e queridas. Muito bem, vamos começar, tá? O pessoal está chegando aí, vai pegando pelo caminho. Nós vamos ter a prova agora do terceiro bimestre. Uma das questões é do John Rawls, a outra questão do Aristóteles, aquele negócio lá de justiça, lembra? Justiça justa, né? Tratar os diferentes de maneira diferente para atingir igualdade. E uma do Kant, se não me falha a memória, que é só você lembrar da aula passada que eu falei que o John Rawls ele vai basear o seu conceito de justiça no conceito do imperativo categórico kantiano, né? Haja como se todo homem no seu lugar agiria, ou não querer para o outro aquilo que não quero para mim. Que é uma tese interessante, né? Então, se eu não quero que o outro minta para mim, eu sei que eu não devo mentir para o outro. Esse é o conceito de dever que o Kant tem enquanto imperativo categórico. Eu tenho que fazer aquilo que é devido, meu dever. O meu dever é falar a verdade, é tratar você como eu gostaria de ser tratado. Então, em cima desses conceitos de justiça distributiva aristotélica, que o Rawls vai chamar de equidade, e em cima desse conceito de dever kantiano, que o Rawls vai falar sobre os princípios, é que nós vamos começar a estudar esse cara. Para a gente entender o Rawls, a gente tem que voltar um pouquinho para uns caras que são chamados de contratualistas. Quem são os contratualistas? Os contratualistas mais conhecidos são três caras, dois ingleses, o Thomas Hobbes e o John Locke. E um suíço, né, nasceu em Genebra, um genebrino, que vai fazer carreira na França, chamado Jean-Jacques Rousseau. Então, o John Rawls, só para lembrar vocês, o John Rawls ele é nosso contemporâneo, infelizmente ele já morreu em 2002, ele nasce, se não me falha a memória, em 1921 ou 23, acho que é 23, vai morrer em 2002. Então, a construção do pensamento dele vai se dar principalmente pós-anos 60, por isso que ele vai pegar todo aquele reflexo daquele período que nós já estudamos, da Revolução Cultural que vai acontecer nos anos 60. Legal? Então, o John Rawls, ele está se baseando num conceito que apareceu lá no século XVII, desses caras aqui, os contratualistas. Que conceito que é? Esses caras imaginaram que antes da sociedade ser o que ela é, a sociedade vivia em um estado de natureza. E esse estado de natureza pressupunha que a sociedade fez um pacto, né, um acordo, um contrato, que trouxe essa mesma sociedade para o que nós chamamos de estado civil. Então, esse conceito aqui de estado de natureza seria uma condição inicial que nos faria refletir sobre a questão da lei escrita que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, o que o Rawls está nos convidando a fazer é, novamente, da mesma forma que esses contratualistas fizeram enquanto exercício teórico de imaginar a sociedade antes dela estar formada, para ele perceber os princípios, a condição inicial
que poderíamos adotar para definir aquilo que mais tarde estaria numa lei escrita. Na aula passada, nós falamos do conceito do House, que é o véu da ignorância. Então, esse véu da ignorância é a proposta dele para a gente entender esse novo estado de natureza ou essa condição inicial que ele está propondo no nosso exercício teórico. Então, ele pensa assim, Jorge, como é que nós vamos falar em justiça se hoje nós já estamos impregnados de conceitos como etnia, gênero, pobreza e riqueza? Então, a gente não tem como tratar esses assuntos hoje, porque nós já o definimos, nós já nascemos no mundo onde essas questões já foram definidas. Então, se nós pegássemos, enquanto exercício intelectual, e imaginássemos os homens numa condição inicial, onde não haveria ainda essas definições como gênero, raça, etnia, cultura, riqueza e pobreza, e nós pegássemos aquilo que seria essencial, necessário, básico, para uma condição de vida nesse estágio inicial. Então, essa é a proposta dele. Então, vamos imaginar, eu vou fazer aqui um exercício intelectual em cima da proposta do House. Vamos imaginar a sala do segundo ano. Lembra como era a sala do segundo ano? Eu estou com saudades, lembra? Você lembra como era a sala do segundo ano? Aliás, eu estou dando aula na sala do segundo ano. Ai, que saudade de vocês, hein? A aula do segundo ano, a sala do segundo ano. Então, vamos imaginar a sala do segundo ano sem que a gente tivesse, dentro dessa sala, definido qualquer tipo de conceito que pudesse identificar cada um de nós individualmente. Se a gente não tivesse conceito como homens e mulheres, ou meninos e meninas, altos e baixos, gordos ou magros, feios ou bonitos, pobres ou ricos, brancos ou negros, orientais ou europeus, se a gente não tivesse essas definições, segundo John Rawls, talvez a gente atingisse aquilo que ele chamou de equidade, ou seja, todos estariam no mesmo grau de igualdade. Então, para ele, a igualdade inicial seria um dos principais fatores para que nós pudéssemos mais tarde vir a definir o que seria a diferença. Então, não há como partir num conceito de justiça, a gente já querendo colocar na discussão as diferenças que existem hoje. Então, ele nos propõe voltar a essa condição inicial, onde nós pudéssemos nos enxergar enquanto iguais. Primeiro ponto. Segundo ponto, dentro dessa igualdade inicial, é necessário que se garanta a todos alguns princípios básicos, como o princípio primordial da liberdade. Então, é necessário que nós sejamos, lá no princípio, no início, iguais e livres. E essa liberdade, ela tem que estar dentro de um único limite, que é aquele limite kantiano, não querer para o outro aquilo que não quero para mim. Ou seja, a minha liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro. Então, esses dois conceitos, né, esses dois princípios, liberdade e igualdade, o Rawls pressupõe que a vida nessa sociedade primária seria essencialmente uma vida cooperativa, uma vida comunitária. Então, veja bem, ele colocou aqui nesse exercício que nós estamos fazendo, grosso modo, aqueles valores que nós vimos lá na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Ele substituiu o conceito de fraternidade por cooperação, né? A ideia de todos estarem juntos para poder suprir a todos. Então, ao partir desse princípio, desse novo estado de natureza, onde ele coloca liberdade, igualdade, cooperação, com princípios básicos, sem os quais nós não pudéssemos chegar a uma lei escrita, ele vai começar a colocar, aí sim, o contexto da diferença. Então, para ele, a diferença só poderia ser analisada sob o ponto de vista da igualdade. Então, nesse sentido, a equidade seria aquele conceito aristotélico que, diante da busca da igualdade, seríamos nós, enquanto sociedade, livres para tratar os desiguais de maneira desigual para atingir a essa igualdade.
Então veja que o House não é difícil. Ele simplesmente está tentando dizer, olha, se nós tirássemos da nossa sociedade atual, a sociedade contemporânea, todos os fatores que indicam a diferença entre os indivíduos, nós chegaríamos a 3 princípios básicos: a liberdade, a igualdade e a cooperação. Em cima desses 3 princípios básicos, liberdade, igualdade e cooperação, o justo seria que a lei hoje escrita determinasse que nós tratássemos os desiguais de hoje de maneira a colocar de volta na sociedade de hoje esse princípio que ele está colocando: liberdade, igualdade e cooperação. Então, professor, tirando as palavras, porque está muito teórico, o que ele está querendo dizer na prática? O que ele está querendo dizer na prática é que a lei ela tem que atentar muito mais para a diferença que impede a igualdade do que necessariamente a diferença que garante um direito. Vou repetir. Ele quer que a lei entenda muito mais a diferença que impede a igualdade do que a diferença que garante um direito. Exemplo de diferença que garante um direito: proprietários e não proprietários. Então, diante de uma questão, de uma propriedade, por exemplo, da terra, olha que questão polêmica, olha onde isso vai dar. Então, o que o juiz deveria levar em consideração no sentido da lei? Então, o juiz seria a própria sociedade, não pensa uma pessoa específica. O que nós, enquanto sociedade, poderíamos julgar que seria certo ou justo numa lei escrita em relação à propriedade da terra? É a gente levar em conta a desigualdade, o que tem a terra e o que não tem, sob o ponto de vista do direito da propriedade privada, ou deveríamos levar a lei no sentido do que tem e o que não tem da diferença e dar ao que não tem condições para atingir a igualdade de proprietários? Vocês percebem como é uma questão que, ao ser aplicada, remete a alguns valores que nós temos como justos hoje? Vamos dar um outro exemplo? O que seria justo? Né? Veja que eu estou dando argumento para que você pense sobre o que o John Rawls quer na justiça. Depois eu vou te dizer onde isso vai parar. Tá? Então, o John Rawls está dizendo assim: Jorge Henrique, hoje quando nós olhamos a sociedade, o que nós mais vemos? Diferenças que garantem direitos a muito poucas pessoas. E essas diferenças, em especial a diferença econômica que gera uma diferença social, tem chegado a um limite exacerbante. Eu queria que vocês fizessem um exercício de lógica comigo. Legal? Eu vou passar para o lado de cá. Tá? Vamos lá pegar 24 horas, a hora, 1h e 1 minuto, e 1 segundo. Então, a gente tem aqui 60, tá? 60 segundos dá 1 minuto, 60 minutos dá 1h. E 24 horas dá 1 dia. Se nós levássemos 1 segundo para contar R$1, quanto tempo gastaríamos para contar R$1 bilhão? Calcula aí, gente. Vou dar 1 minuto. Você tem condições de fazer esse cálculo. Aula de matemática. Coisa simples. Eu quero saber quanto tempo eu gastaria para contar R$1 bilhão se eu levar 1 segundo para contar cada nota. Obviamente, eu vou levar 1 bilhão de segundos. Quanto é em dias 1 bilhão de segundos? Alguém vai me dar a resposta aí? Vamos lá? Vixe, ninguém está dizendo vixe aí. Quanto tempo? Vamos imaginar. Teu pai chega hoje em casa e diz assim, reúne a família e diz, gente, nós temos R$1 bilhão, só que nós temos que contar. E dá o trabalho para você. Quanto tempo você vai levar para contar R$1 bilhão?
Diga aí, alguém já chegou? 1 bilhão de segundos dá quantos dias? Gente, vocês têm calculadora aí no celular, pelo amor de Deus, é turma de segundo ano. Não é possível que uma conta simples dessa, que a minha filha de 12 anos já teria me dado a resposta? Pessoal que fez Kumon. Maria Vitória, você fez Kumon. Calvinho, quanto deu? 11.574 dias, mais ou menos? Como mais ou menos? E esses 11 mil dias dá quantos anos? Hã? Cadê? Ninguém. 31 anos. Ô, Rafael, tá certo esse cálculo? Vamos confiar no Rafael. O Rafael chegou a um cálculo de 31 anos. É isso mesmo? Eu demoraria 31 anos para contar 1 bilhão de reais. Vou acreditar no... Quanto é que deu aí? João, deu 3 o quê, João Vitor? 31 anos. O meu também deu isso. Então, beleza. Chegamos a 2 resultados. Já podemos considerar. Cara, vê se faz sentido isso. Então, se o teu pai chegasse hoje em casa com 1 bilhão de reais e desse esse trabalho para você contar, você ia levar 31 anos para contar o dinheiro da família. Então, você terminaria esse trabalho, você está com hoje 15 anos, mais 31, 46 anos de idade, mano. Faz sentido isso? É isso que o John House está perguntando para nós. Qual o sentido hoje de termos poucas pessoas no mundo que conseguem ter 1 bilhão de reais, se essa pessoa levaria 31 anos só para contar o dinheiro? Só para contar o dinheiro. Entende? Então, não é possível que eu possa concordar que nos dias de hoje seria correto uma pessoa ter 1 bilhão de reais e milhares de outras pessoas não terem $1 por dia para sobreviver. Então, nesse sentido, o lance de propriedade privada do dinheiro e dos recursos econômicos não poderia mais ter essa desigualdade para garantir direitos. Nós teríamos que inverter a lei para tratar os diferentes, aqueles que não têm dinheiro, de uma maneira diferente, dar a eles mais dinheiro para que eles atingissem uma situação de igualdade. E, nesse sentido, nem precisaríamos todos ter 1 bilhão de reais. Então, notem como quando a gente aplica isso de uma maneira um pouco mais coerente, a gente percebe que o mundo tem muita coisa para mudar. Muita coisa mesmo. Então, quando a gente fala do ativismo judicial, que a gente está vendo nas cortes, no Brasil é uma discussão bem atual, né? Por que os ministros do Supremo interferem diretamente na legislação? Por que aquilo que está escrito muitas vezes não é seguido pelo juiz? Porque esse juiz que está fazendo isso, vou te dar o exemplo, o Barroso, o Fachin, o Alexandre de Moraes, eles seguem uma escola, que é essa escola do John House, no qual o direito deveria interferir de maneira a não usar a legislação como garantia de direito na diferença, e sim a usar a legislação de forma interpretativa para poder tratar os desiguais para que essa diferença se torne menor. Então, nesse sentido, não é mais a lei escrita segundo John House que deveria prevalecer no julgamento, e sim a sensibilidade do próprio julgador. No caso, John House não está falando de um juiz especificamente, ele está falando da sociedade inteira como julgador, das questões que hoje a gente não pode mais deixar de lado. Então, não faz mais sentido você ver objetos como joias, automóveis, custarem zilhões e zilhões, quando ainda temos no mundo pessoas que estão atrás de coisas como água, comida, vacina, casa. Qual o sentido disso? Então, essa reflexão que o John House está trazendo nos coloca diante de uma situação inicial. Será que se nós desmanchássemos a sociedade, começássemos de novo, numa situação inicial, concordaríamos que as diferenças que hoje nós vemos seriam justas? Então, essa é a reflexão que ele está propondo. Então, diante dessa nova situação, ele propõe uma nova justiça. Essa nova justiça
pressupõe o consenso. Esse consenso, ele é um consenso racional. Ele não é mais um argumento emotivo. Isso daqui também é uma outra coisa importante. Até então, quando nós falávamos de pobreza e riqueza, o principal argumento que era trazido na discussão era o argumento emotivo. Coitado do pobre. Pô, coitadinho, a mulher lá está com seus filhos passando fome. Ó, dá até pena. O menino com a barriga grande, pé no chão, ó que dó. Eu choro quando eu vejo essa situação. Não, não é mais esse argumento emotivo. Né? Eu não tenho que mais despertar a pena das pessoas para que elas se coloquem numa posição de perceber a situação. Né? No exemplo de pobreza e riqueza. Então, quando eu olho uma miséria, e se eu olhar emotivamente, eu vou querer ajudar, doar. Né? Então, nós não vamos para o campo da política, a gente vai para o campo do social, o campo da ajuda fraternal, o campo até da assistência social religiosa. Então, não se trata de assistência social devido à pena que eu tenho, eu vou lá, dou uma cesta básica, já que eu tenho 1 bilhão, né? Já que eu deixei meu filho que está há 31 anos contando o dinheiro que eu tenho, eu agora posso levar uma cesta básica para aquela família. Não, isso é emoção, isso é emotivo. A questão é racional, amigo. A questão é racional. Então, que questão racional? Faz sentido as famílias terem 3, 4 casas na praia que ficam fechadas durante todo o ano, enquanto lá nesse mesmo local na praia, um monte de pessoas moram em palafitas que sequer tem esgoto, o esgoto corre a céu aberto? Então, onde está a equidade nesse sentido? Por que as pessoas teriam o direito de ter um apartamento fechado 360 dias, que ele vai ficar 5 dias por ano lá, um final de semana com a família lá no apartamento, enquanto durante todo o restante do ano, ninguém tem uma casa decente para morar? E isso não está querendo se dizer emotivamente, então vamos dar o apartamento do rico para o pobre. Não, a questão não é essa, isso é idiotice. A questão é se perguntar, é possível se pensar em justiça quando a gente olha essas diferenças, essas desigualdades no mundo, e a gente olha isso racionalmente como aceitável? Né? Por exemplo, a gente tem as mansões lá do Neymar, lá em Angra dos Reis, né? Que fica fechada o ano inteiro. E lá em Angra dos Reis existem comunidades miseráveis do lado da mansão dele. Então, essa diferença entre a miserabilidade de uma grande percentual da população e a riqueza extrema, bilionária, de apenas alguns poucos privilegiados, a gente poderia falar em justiça nessa situação? É esse o questionamento do John Rawls. Então, notem como esses questionamentos, eles não estão querendo nos levar para aquela ideia de que devemos ter consciência emotiva e ter dó daqueles que não têm, ou colocar a culpa no cara, o cara não estudou, o cara não teve oportunidades, porque é aí que nós vamos também falar de uma divisão. Então, pera lá, será que todos tiveram as mesmas oportunidades? Será que a situação inicial que nós deveríamos ter partido da igualdade, no sentido de cooperação, será que todos tiveram isso? É essa a grande pergunta. Então, se o Neymar não tivesse tido a oportunidade do esporte, ou até mesmo os outros amigos do Neymar, que conviveram com ele, tiveram as mesmas oportunidades que ele, se ele não tivesse ido para o futebol, qual é a chance dele que ele teria de ter uma mansão como aquela em Angra dos Reis? Então, todos esses questionamentos nos fazem pensar qual seria o nosso dever enquanto sociedade racional ao olharmos essas grandes diferenças, em especiais as econômicas que geram diferenças sociais, para, de uma maneira política, atuar na lei para levar em consideração não o direito à diferença, e sim uma lei que transforme a diferença em igualdade. Então, esses questionamentos é o que o John Rawls está fazendo, para que a gente possa refletir sobre, seria possível se chegar a um consenso racional
não emotivo, sobre aquilo que seria uma nova justiça, uma equidade que pudesse transformar liberdade, igualdade e fraternidade em conceitos concretos e não conceitos apenas teóricos? Legal? Então, vou deixar esses questionamentos para você. A aula que vem a gente vai falar um pouco de Edgar Morin, que eu gosto muito, para a gente entender algo mais além. Notem que eu estou trazendo para vocês uma visão hiper contemporânea das discussões que estão tendo no Brasil. Odeio, estão tendo, puta merda, hein, errei, desculpe, falei um palavrão, ainda falei uma locução errada em português. Né? Essas discussões que estão no Brasil hoje, no STF, né? O presidente está para indicar um novo ministro, e tudo isso está sendo discutido agora. Esse novo ministro vai ter que visão sobre a mesma legislação? Uma visão conservadora? Uma visão estilo John Rawls? Uma visão um pouco mais à esquerda, à direita? Então a justiça é algo absoluto ou é algo relativo? São essas questões que a gente está tentando entender. Legal? Queridos, adorei os trabalhos que vocês fizeram, gostei das respostas, estou dando as notas lá, tá bom? E na semana que vem, nós estamos aqui de volta, tentando entender agora o Edgar Morin, tá? Na aula que vem nós vamos falar um pouco deles. Leiam o livro no capítulo do Rawls, para você entender, depois do que eu falei, o que está escrito lá. Façam os exercícios do final do capítulo, isso é muito importante. Isso é muito importante. Para você começar a se acostumar, porque o ano que vem você vai estar no terceirão e aí não tem mais choro nem vela. Aí você vai ter um objetivo de passar no vestibular e todo mundo está depositando uma grande expectativa em você. Eu também. Porque no futuro dependeremos todos de vocês. E vocês vão precisar ser muito inteligentes para intervir na sociedade, não só para trazer uma nova justiça, mas uma nova ciência, né? Uma nova forma da gente lidar com esse mundo. Porque acredito que, como eu, vocês também não estão muito satisfeitos com as coisas que a gente tem visto por aí. Então, nós precisamos agir na sociedade para modificar o entorno da gente, para que esse entorno da gente se torne cada vez melhor. Tá bom? Beijos a todos. Vejo vocês semana que vem. Até lá.